Olá, que bom estar com você mais uma vez. E eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que estão aqui, que continuam inscritos aqui no meu canal. Quero sinceramente prestar minha gratidão por todos vocês e dizer a você que eu sou muito mais feliz hoje, principalmente me retomando aqui com todo o gás para a continuação aqui desse canal, tá bom? E como você tem permanecido com essa paciência aí, né, de estar esperando aí esse próximo vídeo, eu gostaria de desde já pedir a você que tem estado aqui, né, como residente desses meses aí juntamente comigo nesse canal, para que você me ajude a crescer esse canal. Eu realmente, você faz parte do meu crescimento, assim como eu estou aqui para contribuir com o seu crescimento. Então, como você pode me ajudar a crescer esse canal? Dando o seu like, fazendo seus comentários, compartilhando com as pessoas que estão aqui no canal. A experiência de vocês dentro do assunto que nós estamos falando aqui. Todo mundo sabe que o nosso assunto aqui ele é muito quântico. Nós estamos falando não somente de assunto espiritual nesse canal, mas também estou compartilhando tudo que eu vim buscando para minha vida para agregar abundância, para realmente me introduzir na abundância que eu então pensava que fosse de forma diferente, ou busquei durante tanto tempo de uma forma diferente, e hoje estou aqui compartilhando os acontecimentos e as realizações das minhas buscas com você, tá bom? Então, a sua maneira de me ajudar é dando seu like, tá? Prestando seu comentário. Não tenho nenhum problema se você tiver algum tipo de crítica, né? Ou quem sabe não consegue entender e quer fazer uma pergunta. Eu posso não ter todas as respostas, mas eu vou buscar as respostas para você e vou ficar muito feliz em ler os seus comentários, tá bom? Então eu peço que você participe desse canal com essa ação de se envolver nos comentários para que eu saiba que você realmente está compreendendo e se a minha linguagem está sendo de fácil entendimento para você. É você que me ajuda a melhorar. É você que me fará dar o melhor aqui para você, tá bom? Então, fique comigo aqui, compartilhe, tá bom? É importante que você compartilhe e sempre, para você, por exemplo, que queira é, é, não perder o próximo vídeo, não esqueça de colocar o dedinho aí no sininho. Quando você coloca o dedinho no sininho, então o meu próximo vídeo chega de primeira mão para você. Então você vai estar por dentro aqui e não vai ficar pegando aí os assuntos pela metade, tá bom? Todo mundo sabe aí que eu tenho mania de sempre estar dando continuidade num próximo vídeo quando o assunto não fica muito grande para um vídeo. Então é importante que você toca o sininho aí, tá bom? Para que você não perca. Então vamos lá, gente. Sem mais delongas, então vamos falar então é, do assunto de hoje, tá? Que hoje eu quero falar, na verdade, com você hoje, compartilhar com você até mesmo o esclarecimento dessa fase aí que vocês presenciaram aí, né? A minha, vamos dizer assim, eu dei uma parada com o canal, né? Mas não dei nenhuma parada com o meu lado aqui, vamos dizer assim, espiritual. Eu continuo acreditando ainda mais. E hoje nós temos novidade no canal, né? Qual é a novidade? Hoje eu tenho aqui a minha corujinha que vai fazer parte, tá bom? Dos nossos vídeos, que esse aqui é o meu arquétipo, tá? Depois nós vamos falar disso. E tenho também meus elefantes ali, ó, maravilhosos. Claro que eu não ia abrir mão do meu cavalo. Então, é importante que a gente compreenda aqui que, por exemplo, nem toda parada quer dizer um final, né? Muitas das vezes eu preciso parar com alguma coisa para adquirir mais fonte de crescimento. Isso é em todas as áreas da vida. Porém, tudo a gente precisa compreender que existe, dentro desse momento em que a gente dá essa parada, uma lei
que nos rege até mesmo nisso, tá? Que é a lei da polaridade. E eu quero falar dessa lei hoje. Eu sei que eu tenho vídeo aí gravado falando sobre essa lei, mas eu vivi ela ali, né? De uma forma como não vivi agora, mas vivi de uma forma consciente, tá bom? Então, para você que assistiu os outros vídeos aí, eu estava ali completamente, mas muito empolgada e compartilhando com você a cada mudança, a cada tudo que me acontecia. E depois disso eu vi que assim, as coisas meio que deu uma parada, né, para mim. Então eu entendi, eu fui compreender essa lei, né, nesse período em que as coisas deram uma parada, e eu percebi que algumas coisas estavam andando perfeitamente e outras não. Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender quando nós fazemos a expansão da consciência e estamos dispostos a aprender mais, é que toda essa mudança gloriosa e grandiosa, ela não vai acontecer no seu externo primeiro, tá? E eu confesso para você, como a gente tem compartilhado tudo aqui, quando você começa a expandir a consciência, que você começa a ver pequenos resultados, nós temos ali uma certa, vamos dizer assim, talvez até mesmo a ansiedade de ver algo específico na sua vida acontecer. Então todo mundo sabe aqui que eu tenho falado aí em outros vídeos, e é claro que eu, como todo mundo, quero sim uma grande mudança financeira. Mas precisamos aprender que toda essa mudança, né, essa explosão de manifestação aí que nos deixaria né, maravilhosamente assim mais feliz, ela precisa acontecer dentro de nós primeiro, né? Ela tem realmente necessidade de acontecer dentro. Ela tem realmente necessidade de você sentir a coisa antes de ser. Senão eu não estou vivendo aquela palavra lá, né, que segundo a Bíblia, que bendito é aqueles que não viram e creram. Então aí está o segredo. Se eu não vi, o meu interior tem que estar totalmente no ponto como se eu já tivesse aquilo. Então, sim, eu estou tendo e agindo com a minha fé. E ela tem que ser em todas as áreas. Então, quando nós especificamos demais uma única área, principalmente quando nós viemos com uma mente mais fechada, como eu vim, né? Então, todas as coisas aqui eu tenho levado muito para o meu lado. Eu tinha a mente muito fechada para muitas coisas, então eu sabia que o trabalho ali ia ser longo, né? Porém, não é porque eu tenho sinais, né, das coisas ali, das manifestações desejadas, que aquela que eu mais espero será a primeira. Por quê? Porque aquilo, as manifestações, elas são exatamente de acordo com o meu interior. Então, onde eu estou, no meu interior, da forma que eu estiver menos resistente, né? O ponto que eu estiver menos resistente ou sem resistência nenhuma, é ali que virá para mim a ver realidade, aquela verdade que eu estou buscando consciente, tá bom? Então eu vivi esse lado aí, gente, muito complicado. Tive complicações aí com gravações, é, é, e cheguei num ponto assim de falar, poxa, eu acho que não é para mim, mas tem um detalhe. Nos meus primeiros vídeos eu lembro de uma palavra que eu falei com vocês aí, para você que não assistiu, vale a pena você ir lá e ver. Então, assim, eu sou uma pessoa muito verdadeira comigo mesma. Então, por exemplo, as poucas pessoas que me conhecem de verdade sabem que eu sou insistente. Quando eu acredito em uma coisa, ou quando eu tenho algo como uma verdade, para que eu chegue nessa verdade, eu realmente quero ir até o ponto que me sacia, tá? Então, naquele período ali, houve tantas coisas que embolaram tudo de novo, né? Não assim questão de dívidas, questão dessas coisas que aos poucos elas estão acontecendo ainda, elas estão se manifestando em soluções para mim sim, tá?
mas eu vi assim a minha dificuldade para fazer aquilo que eu gostava. Por exemplo, eu amo falar e nos meus primeiros vídeos eu falei muito sobre isso. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de compartilhar a minha vida, principalmente aquilo que eu sei que é de serventia para o outro, tá? Assim como eu gosto muito de receber também das pessoas. Por isso que eu fico pedindo para você compartilhar, para você comentar. Por quê? Porque eu acho que essa maneira com que a gente descobre que podemos entrar, né, na experiência do outro, é isso que provoca o choque de crescimento, né? Então, em outras palavras, eu preciso de você para que você faz parte do meu crescimento e eu faço parte do seu. E até que eu compreenda isso, as coisas dão essa parada justamente porque não compreendemos a lei da polaridade. A lei da polaridade, ela traz um contraste de todas as coisas, sendo uma coisa a mesma coisa, ou sendo duas coisas, uma única coisa, como a moeda, né? Que o livro do Caibalion nos ensina sobre isso, sobre a questão da moeda ter dois lados, dentro dessa lei, que é de fácil entendimento, e sobre a questão de noite e dia, treva e luz. Então, nós temos essa polaridade em todas as áreas da nossa vida. Porém, na hora dos acontecimentos, é fundamental eu prestar atenção nessa lei, porque quando eu presto atenção na lei que vai me reger diante daquela posição em que eu quero ocupar, né, que através dessa posição virá a minha realização, eu preciso então compreender essa lei, tá? E o que que aconteceu? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho, vamos dizer assim, eu não tenho tanto interesse, eu não vou dizer que eu não posso, que eu não tenho, porque essas frases já não existem mais. Todo mundo pode todas as coisas, desde que ela realmente queira poder fazer tal coisa. Então eu descobri que eu não tenho aqui, não tive aquela vontade de aprender mais tecnologia. Então a tecnologia hoje me ajudaria mais com os vídeos, me ajudaria mais com tantas coisas, né? E eu não ali estava com. No momento ali eu tive alguns problemas relacionados aos vídeos mesmo, e eu queria muito a melhora daquilo e não conseguia, né, fazer. E eu, então, quando eu vi que a minha cabeça encheu e que eu estava assim, e muitas coisas, outras coisas já acontecendo, atraindo esse comportamento meu de ansiedade para fazer a coisa funcionar, digamos que, por outro lado, eu estava atraindo mais daquela confusão, né, para mim mesma. E com isso eu tive, sim, alguns contratempos aí. Algumas coisas paralisaram e eu decidi que naquele momento, quando eu vi as coisas se paralisando e eu não conseguia saber o porquê, eu decidi deixar o fluxo me levar, como diz Esther Hicks, né? Falando aí através de os Abraham, falando através de Esther Hicks. Então eu comecei a deixar o fluxo me levar. Então me levando, porém eu me mantendo confortavelmente, tá? Na minha crença, no meu novo conceito ali, porém sem debater com aquilo. E com isso eu deixei as coisas acontecer. Até que, depois de um certo tempo, eu já estava muito chateada em relação ao canal, eu não entrei mais. Eu não olhei como que estava, se havia mais pessoas ou não. Me senti um pouco irresponsável, porque eu queria saber fazer todas as coisas que o canal precisa para que eu pudesse, então, continuar compartilhando com você aqui. Então, o que, que aconteceu? Eu comecei, deixei aquilo para lá, deixei aquilo ir e continuei focando nas outras coisas. Eu ainda tinha muita coisa, como tenho, né? Outras coisas para focar, e eu comecei a dar o meu foco, servir o meu foco para outra área. E quando eu tirei o meu foco daquilo, para você ver a quantidade de tempo, então eu tive ali da minha centelha divina
a resposta. O porquê tudo estava tão parado e o porquê aos meus olhos parecia que as coisas estavam paralisando. Mas as coisas que pareciam estar paralisando estavam apenas do meu lado de fora, tá? Porque eu sentia ao meu lado de dentro o meu fluir espiritualmente, ele continuava no fluxo de crescimento, no fluxo da expansão. E eu não estava sabendo lidar com isso. Então foi quando a minha centelha me trouxe ali a lembrança dessa lei da polaridade. Então nós precisamos compreender que, por exemplo, essa fica mais uma prova de que nós somos, aqui nesse planeta, uma coletividade para o crescimento em qualquer área. Nós somos uma coletividade de pessoas, tá? Para o crescimento em qualquer área. É necessário sabermos disso. Então, se eu, por exemplo, quero fazer tudo para que um trabalho meu possa evoluir, então isso significa que o meu crescimento será muito baixo. Para você ter ideia, em qualquer empresa, cada pessoa tem a sua função para o crescimento daquela empresa. Então, primeiro surgiu o dono com a ideia, né? E depois do dono com a ideia, veio as demais pessoas, tá? Naquele contraste da ideia dele, fazendo com que a lei da polaridade pudesse atuar nesse conjunto aí, para que então a manifestação aconteça, que é o de evolução daquela ideia, tá? O realizar daquela ideia. Então eu fui compreendendo que eu estava fazendo todas as coisas sozinha, né? Então você precisa, por exemplo, colocar, assim, colocar mesmo, gente, na cabeça ali, que quando você expande a consciência e que você tem alguma ideia de crescimento, a princípio aquilo vai parecer ser muito difícil, tá? Por quê? Porque nem todas as pessoas que estão ao seu redor serão ou são exatamente o contraste daquela ideia que você está tendo. O que eu quero dizer com contraste? Um exemplo bobo. Vamos supor aí que você, por exemplo, que é casada e tem aí o seu lar, domina você mesma a sua casa, né? É muito importante que quando uma pessoa cozinha, não é necessário que os dois tenham que cozinhar. Mas se um souber lavar a louça, está no contraste de quem cozinhou. E no final, evoluiu, né? Os dois fizeram juntos algo evoluir. Então, assim funciona para as outras ideias também. E eu me senti ali naquele momento, percebi que eu estava realmente sozinha. E sozinha e ao mesmo tempo não. Por quê? Quando eu não tenho essas pessoas que já são prontas e que fazem parte do meu crescimento nessa ação do contraste, eu preciso então entender, né, o que é essa ação desse contraste, essa polaridade, que eu preciso me curvar a essa lei, tá? Se eu não compreendo isso, eu não vou estar trazendo, eu não conseguiria trazer para a minha vida o contraste das minhas ideias. Então, por exemplo, se eu falo muito, ou se eu tenho um dom, por exemplo, para fabricar, eu tenho que ter alguém que tenha o dom de vender, né? E atrás daquela pessoa que tem o dom de vender, talvez eu preciso de ter uma outra pessoa que tenha o dom da tecnologia de expandir aquela venda de outra forma. E isso vai de uma coisa a outra até formar o crescimento, tá bom? Então a gente precisa ter essa paciência de aguardar as pessoas certas, né? Chegar na nossa vida, ou você, se puder fazer algo, tá? Que parta de você, para poder estar encontrando essas pessoas que façam parte do seu contraste, ou você simplesmente morrerá em seu pecado de não acreditar, tá bom? Que aquilo vai fluir.
Então, algo pode fluir na minha vida a partir do momento que eu tenho uma fé concreta de que existe uma pessoa que sabe fazer o outro lado que eu não posso fazer. E se existe essa pessoa que sabe fazer o outro lado, talvez eu estou focando errado. E seja por isso que essa pessoa não está comigo, compartilhando com o meu crescimento e eu com o dela, tá? Então nós precisamos compreender essa coisa. Quando a coisa dá uma certa parada, a gente pode, eu conseguir interpretar essa lei na minha vida como um contraste de tudo que eu sou ou de tudo aquilo que eu tenho, de tudo que eu tenho como ideia, né? Se eu tenho uma ideia de algo, tem que existir alguém que tenha a ideia do contraste da minha, que faça a minha ideia evoluir, né? Então nós podemos também, por exemplo, dar um exemplo de família, né? Se você for prestar atenção, essa lei da polaridade, ela é uma lei que ela está tão envolvida com crescimento como todas as outras, mas principalmente para mim essa, porque eu vivi uma experiência consciente nela. Vamos colocar aqui uma família, né? Todo mundo sabe aí que todo mundo tem uma família. Aí você diz, ah, mas a minha família é só de 3 pessoas. Ok, você tem uma família, né? Se nós fôssemos entender essa lei no crescimento de uma família, eu tenho certeza que não haveria nenhuma família buscando o crescimento. Tá entendendo? Em alguma área. Ela estaria lá e com certeza o lá levaria ela ainda mais longe. Por quê? Se eu tenho um conjunto de família, todo mundo tem um dom. Todo mundo tem um dom. Vamos dizer para você conseguir preparar um almoço para X pessoas. E você quer que você, a sua família, sirva esse almoço. É interessante que quando um sabe fazer um prato, o outro sabe cortar, por exemplo, os legumes ali. Então, estão atuando juntos. Ali vai acontecer o maravilhoso almoço, né? E quando falamos de empresa, de negócio, se nós fôssemos pensarmos segundo essa lei, num crescimento em conjunto, então nós poderíamos então sentarmos todo mundo e descobrir, poxa, eu sei fazer isso. Você tem tecnologia, você tem isso, você tem aquilo, vamos unir o que a gente tem aqui e vamos fazer acontecer. Porque vai acontecer. Então, o segredo está aí. Se você pegar qualquer empresa que esteja lá nas alturas, entendeu? Você vai perceber que o fundador daquela ideia, daquela empresa, nem existe mais, né? Nem existe mais. Mas a coisa dele continua fluindo. Por quê? Porque houve contraste para aquela ideia acontecer. Houve o outro lado, houve a polaridade daquela ideia, né? Então, se tudo tem dois lados, nós precisamos compreender isso, que muitas das vezes, quando algo para na nossa vida, é porque eu posso estar num comportamento onde eu não estou prestando atenção na polaridade e no contraste daquilo que eu quero fazer, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria passar para você aqui hoje. Essa lei da polaridade, que ao mesmo tempo traz o contraste de todas as coisas, né? Então nós precisamos prestar muita atenção nessa lei na nossa vida, porque essa lei, trazendo então, você compreendendo o contraste das coisas que você quer, será mais fácil para você fazer até as escolhas de pessoas que deveriam estar do seu lado. Então, vai o meu conselho. Qualquer plano, projeto, ideia que você tenha do seu crescimento, isso a gente está falando não só de crescimento em relação à área financeira, mas que seja qualquer crescimento, algo que você queira agregar e sabe que vai ser mais na sua vida. Bota num papel, olha aquilo ali e observe quem são as pessoas que você precisa, né, de estar agrupado com você nesse projeto, que tenha o contraste da sua ideia. Isso vai fazer com que as coisas fluam
para você rapidamente. Então, se a gente vai, como a gente sempre fala tanto, né, do lado financeiro, se você, por exemplo, tem o hábito de saber fabricar qualquer coisa, poxa, procure estar perto de pessoas que tenham boa tecnologia, pessoas que tenham uma boa fala, ou que ame a venda. Então você está buscando sempre o contraste da sua ideia. E é isso que vai evoluir. É isso que vai trazer o crescimento para você. Então, seja nessa área ou seja em qualquer área da sua vida. Não tente sozinho. Não tente acreditar que você chegará em qualquer topo sem que ninguém esteja com você. É muito importante nós conhecermos essa linguagem da coletividade. Nós somos uma coletividade, agindo exatamente no contraste um do outro, mas que este contraste traz também ao mesmo tempo um para o outro o complemento daquilo que se quer ser ou do crescimento que se deve ter. Então somos isso, gente, uma coletividade vivendo aqui nesse planeta em contraste o tempo todo. Então nós temos contraste em todas as coisas e precisamos desse contraste na nossa vida. Quando nós compreendemos o contraste apenas pelo lado negativo, nós até acreditamos que ele nem é necessário na nossa vida, mas ele é fundamental. É fundamental você conhecer o contraste da sua ideia. Então, esclarece na sua mente, se for o caso, usa o caderninho, tá? Esclarece a sua ideia e busque o contraste dela. Você vai descobrir qual é o contraste da sua ideia. Quando você descobrir o contraste da sua ideia, você então vai começar a buscar as pessoas certas que tenham esse contraste seu. E quando você encontrar, então aí as coisas começam a fluir. Então, gente, é isso aí. Hoje eu quis falar desse assunto. Eu tenho certeza que esse assunto da polaridade, desse contraste que nós falamos aqui, ele irá agregar mais abundância na sua vida, tá? Porque está agregando na minha. E mais uma certeza de tudo aqui. Eu quero dizer para vocês que eu estou realmente muito mais feliz agora, porque cada experiência que eu tenho e que depois eu tenho que me levantar, eu sempre vejo o quanto as experiências são importantes, são os nossos contrastes, né? Porque eles nos tornam mais alto, nos eleva mais e nos deixa nos leva a um grau de consciência ainda mais alto que o anterior. Então é necessário as experiências. Porém, desde que você entenda que o contraste e a lei da polaridade, ela é fundamental para o seu crescimento. E é o seu crescimento em todas as áreas. Se você quer descobrir se essa fala ela está certa ou errada, eu desafio a você. Coloca no papelzinho primeiramente a sua ideia. E depois que você colocar essa ideia, gente, eu estou falando aqui de grandes ideias, como de pequenas. Pequenas que sejam, vamos supor que você saiba, está querendo aí sair de uma situação e saiba fazer salgados, ou que seja aí trufas, não sei. Você sabe fazer doces, ou você sabe fazer salgado e quer iniciar pelo começo. O começo você já tem, que é a sua ideia, tá? Você já tem o começo, é a sua ideia. O segundo é encontrar a pessoa que esteja no contraste da sua ideia. Qual é o contraste de você que é o fabricante? O vendedor. Qual é o contraste do vendedor? É aquele que sabe trabalhar com uma tecnologia mais avançada para que ele faça ainda mais que apenas o vendedor. Então, todas as coisas, procure o contraste da sua ideia e você vai achar um contraste atrás do outro. Encontrou um bom vendedor e quer que aquele negócio flua ainda mais, encontre o contraste do seu vendedor. E assim você vai encontrando, e nisso todo mundo está crescendo, tá bom? Então, esse é o segredo
que eu estou aqui transmitindo para você, que veio ali da minha centelha divina, o Espírito Santo em mim, tá? Me dando essa clareza daquilo que eu chamei de parado, aquilo que eu chamei de estacionado. Não tem nada parado, nada está parado. Tudo está a se mover. Então eu é que preciso de ter a responsabilidade de uma ideia que eu tenho e qual é o contraste para que aquela minha ideia possa fluir e sair do papel. Quem são os meus contrastes? Quem são, o que é a polaridade do que eu estou querendo viver? Conheça o ponto em que você está, que é a sua ideia. E assim você chegará no oposto, tá bom? Que essa lei da polaridade vai te ajudar muito a se confortar, tá bom? Nesse lado aí, se confortar e fazer acontecer, tá bom? Gente, muito obrigada a todos vocês. Eu realmente peço desculpa pelo um pouco da demora do vídeo, mas era intencionalmente mesmo ele chegar aí nos 32, 33 minutos no máximo, principalmente pela demora aqui, eu tinha mais coisas para falar aí, como eu falei, e eu espero que você faça o teste com você aí, tá bom? Descubra em você aí o contraste daquilo que você está vivendo agora. Descubra esse contraste, tá bom? E você descobrindo esse contraste, as coisas vão andar para você, vão andar e vão tornar mais clara. Então, lembre-se que o início já está aí. Você já tem o início. Qual é o início? É uma escolha de uma ideia daquilo que eu quero realizar. Se eu já tenho a minha escolha dessa ideia, eu já escolhi. É essa ideia que eu quero que se realize na minha vida. Então, bora agora trabalhar com o contraste daquela minha ideia. Não tente sozinho, porque nós somos uma coletividade, vivendo neste planeta em puro contraste, tá bom? E quando nós tomamos conta disso, nós vamos compreender que nenhum crescimento, ele é sozinho. Toda vez que eu cresço, toda vez que eu evoluo, alguém está evoluindo comigo. E quando eu, em mim mesmo, né, tenho a consciência de que estou evoluindo ou me expandindo, eu também estou expandindo ainda mais o céu, né, em mim. Essa é a nossa coletividade, gente. Tanto faz em cima como embaixo. Estamos todos juntos, tá? E nada está parado. Então é isso que eu queria falar com você. Eu espero que você esteja comigo no próximo vídeo aí, que nós vamos falar aí, não de lei, mas dos comportamentos mental, tá? Eu quero muito falar sobre isso aí. Por quê? Porque esses comportamentos aí, principalmente em relação ao como você se comporta por dentro, é que vai estar trazendo a realidade nova para você aí. E nós vamos falar sobre isso, tá bom? Eu aguardo você e eu espero você no próximo vídeo. Fique comigo e a partir de hoje você terá 2 vídeos por semana. Então, não deixe de apertar o sininho para que você não perca nenhum vídeo, tá bom? Muito obrigada e até lá!